Quando o bispo Dom Juan de Zumárraga abriu a tilma diante de seus olhos, caiu de joelhos tremendo. Ali, estampada no tecido rústico de fibra de cacto, estava a imagem de uma mulher celestial, uma imagem que nenhuma mão humana havia pintado. O manto que Juan Diego trouxera cheio de rosas acabara de se transformar no maior milagre visual da história da América. Uma imagem que a ciência, séculos depois, ainda não conseguiria explicar. Um retrato da Mãe de Deus, impresso de forma sobrenatural, desafiando todas as leis da natureza. Os servos que estavam na sala caíram prostrados. Alguns choravam. Outros não conseguiam tirar os olhos daquela figura impressa no tecido. O bispo, ainda de joelhos, estendeu as mãos trêmulas e tocou a tilma com reverência, como quem toca uma relíquia sagrada. As rosas de castela que haviam caído no chão exalavam um perfume impossível, mas ninguém olhava para elas. Todos estavam fixos naquela mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de estrelas sobre sua cabeça. Mas para entender como aquele tecido se tornou o trono de uma rainha, é preciso voltar alguns dias antes, quando tudo começou com um canto que não era deste mundo. Juan Diego Cuauhtlatoatzin era um homem simples, um índio de 57 anos. Nascido entre os astecas, povo marcado por séculos de sacrifícios humanos e adoração a deuses sanguinários, ele havia sido batizado apenas 7 anos antes, em 1524, pelos primeiros franciscanos que chegaram ao México após a conquista espanhola. Sua conversão fora sincera e profunda. Todos os sábados, Juan Diego caminhava mais de 20 quilômetros descalço, desde sua aldeia Tulpetlac até a cidade do México, para assistir à Santa Missa e receber instrução na fé católica. Vivia pobremente, trabalhando com suas próprias mãos, rezando com o fervor de quem acabara de descobrir o Deus verdadeiro. Sua esposa, Maria Lucia, havia falecido pouco antes, e ele morava com seu tio Juan Bernardino, também convertido. Eram tempos sombrios. A evangelização avançava com lentidão e desconfiança. Os índios temiam os espanhóis. Muitos ainda praticavam rituais pagãos em segredo, adorando Huitzilopochtli e Quetzalcoatl, deuses que exigiam corações humanos arrancados em altares de pedra. Apenas 13 anos antes, em 1519, quando os espanhóis chegaram, os sacerdotes astecas sacrificavam milhares de pessoas por ano. O sangue escorria pelas escadarias dos templos. O México vivia sob o domínio do demônio. E foi justamente nesse cenário de trevas espirituais que o céu decidiu intervir de forma irrevogável. No dia 9 de dezembro de 1531, um sábado, Juan Diego saiu antes do amanhecer para caminhar até a igreja de Tlatelolco. Ao passar pelo monte Tepeyac Colina, onde antes se adorava a deusa asteca, Tonantzin ele ouviu um canto. Não era um canto humano. Era como se centenas de pássaros celestiais cantassem em perfeita harmonia, com uma melodia que parecia vir do próprio paraíso. Juan Diego parou. Olhou ao redor. O sol começava a nascer, mas aquele som enchia o ar de uma presença sobrenatural que não se via, mas se sentia na alma. De repente o canto cessou, e uma voz o chamou pelo nome. Juanito. Juan Dieguito era a voz de uma mulher, doce, maternal, cheia de ternura infinita. Juan Diego subiu a colina com o coração acelerado, e ali, no alto do monte, ele a viu, uma jovem de beleza indescritível. Sua pele era morena, como a dos nativos. Seus olhos eram negros e profundos, cheios de compaixão divina. Ela vestia um manto azul turquesa coberto de estrelas douradas, uma túnica rosa com flores e um cinto negro que indicava, segundo os costumes astecas, que estava grávida. Seu rosto irradiava uma luz suave, como se o sol estivesse atrás dela, e seus pés repousavam sobre uma lua crescente sustentada por um anjo. Juan Diego caiu de joelhos. Sabia, sem sombra de dúvida, que estava diante da Mãe de Deus. A senhora falou com ele em Nahuatl, sua própria língua, com um carinho que ele jamais havia experimentado. Escuta, meu filho mais pequenino. Eu sou a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus verdadeiro, por quem se vive. Desejo que se construa aqui um templo, para nele mostrar e dar todo o meu amor, compaixão
auxílio e defesa. Pois eu sou vossa mãe misericordiosa, a tua e a de todos os habitantes desta terra, e de todos aqueles que me amam, me invocam e em mim confiam. Aqui ouvirei seu pranto, sua tristeza, para remediar todas as suas misérias, penas e sofrimentos. Juan Diego tremia. A Mãe de Deus havia escolhido um índio pobre, um recém-convertido, para ser seu mensageiro. Ela lhe pediu que fosse até o bispo e transmitisse seu desejo: construir uma igreja naquele lugar sagrado, onde antes se adoravam ídolos, para que ali reinasse seu filho Jesus Cristo. Juan Diego, apesar do medo, obedeceu imediatamente. O bispo Juan de Zumárraga era um homem prudente e santo. Franciscano de grande virtude, ele ouviu Juan Diego com atenção, mas não deu crédito imediato. A prudência da igreja exige provas. Pediu que o índio voltasse outro dia. Juan Diego saiu desiludido, sentindo-se indigno. Voltou ao Tepeyac e encontrou a senhora novamente. Ela o consolou com ternura e lhe disse para retornar ao bispo no dia seguinte. No domingo, Juan Diego foi novamente. Desta vez, o bispo ouviu com mais seriedade, mas exigiu um sinal claro. Algo que provasse sem dúvida que aquela mulher era realmente a Virgem Maria. Juan Diego concordou humildemente e voltou ao monte. A senhora, com um sorriso maternal, prometeu dar-lhe o sinal no dia seguinte. Mas na segunda-feira, Juan Diego não apareceu. Seu tio, Juan Bernardino, adoeceu gravemente com febre e dores terríveis. Estava à beira da morte. Juan Diego passou o dia e a noite inteira cuidando dele, rezando, aplicando ervas, vendo seu tio definhar. Na terça-feira, 12 de dezembro, ao amanhecer, percebendo que o tio agonizava, Juan Diego saiu desesperado para buscar um padre que lhe desse os últimos sacramentos. Para não encontrar a senhora, pois tinha vergonha profunda de não ter cumprido sua promessa, ele resolveu contornar o Monte Tepeyac por outro caminho. Mas ela apareceu à sua frente, bloqueando seu caminho. Juan Diego, envergonhado e aflito, explicou a situação do tio moribundo. E foi então que a Virgem Maria pronunciou as palavras mais consoladoras já ditas a um coração desesperado. Escuta e guarda bem em teu coração, meu filho mais pequenino. Não é nada o que te assustou e afligiu. Que teu coração não se perturbe. Não temas esta doença nem nenhuma outra doença ou angústia. Não estou eu aqui, que sou tua mãe. Não estás sob minha sombra e proteção. Não sou eu a fonte de tua alegria. Não estás no recesso de meu manto, no cruzar de meus braços. De que mais necessitas? Que nenhuma outra coisa te aflija nem te perturbe. Teu tio não morrerá agora. Esteja certo de que ele já está curado. Juan Diego sentiu uma paz sobrenatural invadir sua alma, uma certeza absoluta. A senhora então lhe ordenou que subisse ao topo do monte, onde encontraria flores. Juan Diego obedeceu, mesmo sabendo que era pleno inverno, dezembro, e que naquele solo rochoso e árido nada crescia. Mas ao chegar ao cume, seus olhos se arregalaram. Rosas de castela, frescas, viçosas, perfumadas, cobertas de orvalho celestial. Rosas que não existiam no México. Rosas que só cresciam na Espanha, do outro lado do oceano. Ele cortou as flores com reverência e as colocou em sua tilma, o manto rústico de fibra de maguey que usava. A Virgem Maria pegou as rosas com suas próprias mãos imaculadas, arrumou-as cuidadosamente na tilma e lhe disse que as levasse ao bispo. Aquele seria o sinal definitivo, que não abrisse a tilma diante de mais ninguém, apenas diante do bispo. Juan Diego desceu a colina segurando o manto com cuidado. Foi direto ao palácio episcopal. Os servos tentaram impedi-lo, zombaram dele, mas ao perceberem o perfume impossível das rosas e ao verem algumas pétalas caindo, ficaram intrigados e deixaram-no entrar. Juan Diego foi conduzido à presença do bispo. Ali, diante de Dom Juan de Zumárraga e de várias testemunhas, ele abriu a tilma. As rosas caíram no chão em cascata perfumada, mas ninguém olhou para elas. Todos os olhos estavam cravados no tecido, petrificados, porque ali, impressa de forma totalmente inexplicável, estava a imagem da Virgem Maria, exatamente como Juan Diego a havia visto. Cores vivas, detalhes impossíveis, uma presença real.
O bispo caiu de joelhos chorando, pediu perdão por ter duvidado e levou a Tilma imediatamente para sua capela privada, onde a colocou com veneração. Naquele exato instante, Juan Bernardino foi curado. A Virgem lhe apareceu também e disse que desejava ser invocada como Santa Maria de Guadalupe, nome que em náhuatl soa como Coatlaxopeu, que significa aquela que esmaga a serpente. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a misericórdia infinita de Deus, inscreva-se no canal para continuar recebendo os sinais que o céu deixou para nós. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe permanece intacta até hoje, quase 500 anos depois. O tecido de fibra de maguey, que deveria ter se desintegrado em 20 anos, continua perfeito. Não há traços de pincel, não há esboço, não há preparação de base. As estrelas do manto correspondem exatamente à posição das constelações no céu do México, na madrugada de 12 de dezembro de 1531. Os olhos da Virgem refletem, como em uma córnea humana viva, as figuras que estavam presentes quando a tilma foi aberta ao bispo, Juan Diego, os servos. A ciência não consegue explicar, mas o maior milagre não foi a imagem, foi a conversão em massa. Nos 7 anos seguintes, 9 milhões de astecas se batizaram. O México, que estava mergulhado em trevas demoníacas, tornou-se uma nação católica. Os sacrifícios humanos cessaram completamente. O demônio foi expulso, e tudo começou com um índio pobre que disse sim à Mãe de Deus. Nossa Senhora de Guadalupe nos ensina que Deus escolhe os pequenos para confundir os sábios, que a fé verdadeira não depende de grandeza humana, mas de docilidade ao céu, que Maria é mãe de todos os povos, de todas as raças, e que onde ela planta seu estandarte, o inferno recua derrotado, que a Virgem de Guadalupe, que esmagou a serpente no Novo Mundo, continue intercedendo por nós, para que jamais esqueçamos que estamos sob sua sombra, no recesso de seu manto, no cruzar de seus braços maternos.